Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma EBD online, Campo Tirirical, São Luís, Maranhão. E antes de orarmos ao Senhor, eu quero agradecer de coração a todos que participam, a todos que mandam mensagens. É claro que devido às minhas atividades pastorais, não tem como eu responder todas, mas oro por todos que acessam, que nos acompanham, e que realmente desejam cada vez mais se aprofundar na palavra de Deus, aprendendo uns dos outros, porque ao mesmo tempo que estamos transmitindo aqui, estamos aprendendo. E a nossa busca e o nosso desejo é que esse conhecimento da Bíblia possa ser frutescente, possa ser crescente e edificante para a minha vida e para a sua vida. Esse é o nosso propósito. Aqui nós não temos propósito de criar polêmica, nós não temos o propósito de implicar na fé de alguém, mas o nosso objetivo é falar a palavra, levar o conhecimento da palavra e você também fazer a sua análise bíblica. Vamos iniciar orando, pastor Wagner, orando ao Senhor. Querido Deus, Pai bendito, Pai santo, nesta oportunidade te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em torno da Tua palavra, para aprender de Ti, Pai. Pai, continua usando o Teu filho, pastor Osiel, instrumentalizando, Senhor, para que nós possamos aprender da Tua palavra. Abençoa cada professor, cada aluno, cada superintendente, cada pastor, cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando nesta noite, em nome de Jesus. Pai bendito, ser conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Nós estamos com mais uma lição do pastor Ezequiel Soares, falando sobre a fé pentecostal. E você tem aqui, por exemplo, a lição de hoje. Nós temos aí a nossa temática, vivendo o fervor espiritual, né? Muito interessante essa temática, porque se nós analisarmos Romanos capítulo 12, verso 11, já pode começar lendo aí, o apóstolo São Paulo, ele fala desse fervor que é produzido pelo Espírito Santo. É como uma panela que está na água e o fogo a aquece, levando-a a borbulhar, a ferver. Aí você tem a ideia do fervor. Como é que diz aí? Não sejais vagarosos no cuidado. Isso. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, leia de novo, por favor. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, ele está usando a mesma palavra, fervor, está aquecido, borbulhar, ferver, como a água ferve na panela. Mas para a água ferver na panela, nós temos que fazer o quê? Tem que colocar fogo. Então, esse fogo aí, na verdade, é a ação direta do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Ou seja, sem essa energia, que é o dínamo do Espírito Santo, não há como o cristão ser fervoroso, não há como o cristão ser autêntico, não há como o cristão ser participativo, com o coração quebrantado na obra de Deus. Então nós vamos começar por essa definição. Estaremos estudando 3 pontos: a importância da devoção para com a palavra e a oração. Segundo, a importância de manter-se cheio do Espírito Santo. E terceiro, vigilante contra a frieza espiritual. Esses 3 pontos, eles são divididos em subpontos, que você tem aí, primeiro, no ponto 1, a devoção, oração e a palavra, o viver sabiamente, e em quarto lugar, remindo o tempo. O segundo ponto, você também tem 3 pontos, subpontos. O primeiro, e não vos embriagueis com vinho. O segundo, enchei-vos do Espírito Santo. E o terceiro, não confundir batismo no Espírito Santo. Ok? E em último lugar, também com 3 subpontos. O primeiro subponto, testemunho transbordante, dá graças em tudo, sujeição, que é o verso 21. Então, praticamente, a lição, ela está fundamentada aqui no texto básico,
Efésios capítulo 5. Aqui nós temos o comentário, os pontos do comentário da lição. Aqui é um apontamento meu do texto bíblico. E eu dividi esse texto bíblico, é claro que nós temos mais divisões, mas só para facilitar didaticamente, dividimos o texto de Efésios 5 em 2 pontos. Como ser imitador de Deus, que vai do verso 1 a 20, e aí você tem aqui o segundo ponto. O que acontece no nosso viver diário quando vivemos sob o poder do Espírito Santo. 21 a 23. Então, se você pegar Efésios, capítulo 5, você tem 2 divisões. A primeira, ele está mostrando como você pode ser imitador de Deus. Do verso 1 ao verso 20. E do 21 até o 23 de Efésios, você tem a segunda parte que trata sobre o viver diário do cristão sob o poder do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos trabalhar primeiramente o texto bíblico, para depois fazermos aqui essa ligação com os pontos apresentados pela lição. Eu creio que você que é amante da Bíblia, é amante da palavra, vai perceber, logo que começar a leitura de Efésios 1 até o verso 20, você vai perceber algo importante, muito importante, sobre a questão do Espírito Santo. Como é que começa o verso primeiro? Leia aí. Efésios 5, primeiro. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Prestem bem atenção que o texto, ele vai começar dizendo, sede, pois, imitadores de Deus, não é isso? De Deus. Essa palavra, eu vou colocar aqui, essa mimetai. Essa palavra aí no grego, ela quer dizer imitar alguém. Esse mimetai que aparece aí no próprio texto grego, mimetai, fala de procurar gesticular ou fazer mímica. Aqui essa expressão mimetai, que aparece aí no texto, na verdade a ideia é de alguém procurar imitar outra pessoa. É como aquela criancinha que está dentro de casa e ela procura imitar o seu pai, imitar a sua mãe nos gestos. Como agora nós somos novas criaturas em Cristo, como agora vivemos no amor de Cristo, nós temos alguém para imitar. Nós vamos imitar quem? Nós vamos imitar Deus, que vem através de quem? De Jesus. Jesus Cristo traz um ensinamento prático, ele vem para essa vida, ele vive como modelo de perfeição, de santidade, e agora ele diz, como é que diz o versículo primeiro, que começa? Sede, pois, imitadores de Deus. Verdade. Qual é o propósito da vinda de Cristo, dos ensinos de Cristo? É para nós sermos como Deus. E aí quando a gente lê Mateus 5,48, ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Então, esse mimetai, na verdade, ele fala de imitar. E esse imitar, ele diz que deve ser feito com amor. Se você observar, você tem mais na frente a expressão como filhos amados, como né? Filho amados. Observe que eu estou aqui com o meu texto original, tekna agapetá. Tekna agapetá é o filhinho amado, é o filhinho querido, aquele filho bem cuidado. Então ele procura imitar a Deus. Ou seja, quem deixa o mundo de pecado, quem deixa o mundo de vícios, não pode procurar ajustar-se ou querer imitar o padrão de vida do mundo. É por isso que lá em Romanos 12:2, e diz, e não vos conformeis, o cristão não tem mais nada a ver para imitar o mundo. Ele tem que imitar quem? A Deus. Nós não temos homens de Deus, mulheres de Deus, pastores de Deus, não tem desejo de imitar popstar, não tem desejo de imitar cantor mundano, não, a mulher cristã, ela não tem desejo de imitar mulheres mundanas. Não, nós não podemos mais imitar as coisas deste mundo, porque agora nós temos um novo padrão, um novo estilo de vida. Nós andamos em novidade de vida, como diz Romanos capítulo 6, versículo 4. Então, aqui Paulo ele começa mostrando que a nossa vida cristã
com Deus, agora ela começa de modo infantil. É como uma criancinha que vai aprendendo os primeiros passos, ok? Aí quando você prossegue a leitura do versículo 1, o apóstolo São Paulo, ele mostra que há um estilo de vida que nós não podemos seguir, que é o estilo de vida do mundo. Vê o verso 2, vamos lá. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Verso 3. Mas a prostituição Sim. e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Pronto. Então agora o apóstolo São Paulo, ele vai começar a descrever aí, pastor Wagner, o estilo de vida do mundo. Ele vai usar muitas palavras trevas, veja aí, olha no próprio texto aí. Ele vai usar a palavra trevas, no verso 8. Só diz assim, vê aí trevas, não está aí? Eres trevas. O que mais? Mas agora sois luz. Pronto. Então ele vai fazer esse contraste. Ele está mostrando aqui que agora você não pode mais imitar as obras das trevas, mas você tem que imitar as obras da luz. Lá em Mateus 5, 14 a 16, Jesus diz que nós somos sal da terra e somos a luz do mundo. Então perceba que aqui Paulo ele começa a mostrar que na verdade há um contraste entre o salvo e o ímpio. E quando você lê Romanos 2, está escrito: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Ou seja, quem começa a viver no Espírito não vive mais na lei da carne. A lei da carne, ela nos leva para a cachorrice, a lei da carne nos leva para a baderna, a lei da carne nos leva para a bagunça, a lei da carne nos leva para a petulância, a lei da carne nos leva para o orgulho, a lei da carne nos leva para a intriga, a lei da carne leva para a briga de cargos na igreja, a lei da carne leva para a crente andar armado e querer matar outro, a lei da carne leva para a crente comprar fiado e não pagar, a lei da carne leva para pastor adulterar, a lei da carne leva para a irmã falar mal do outro, aí pronto. Porque quem anda no Espírito quer imitar quem? A Deus. Lê o verso 4, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Nem torpezas, olha, nem parvoices, isso, e nem chocarrices, isso, que não convém, mas antes ações de graças. Pronto. Não há como se nomear entre os cristãos cachorrice, molecagem, vergonhice. Irmão, eu já vi pessoas dizendo assim: ah, mas é porque a igreja é formada de seres humanos. Você está errado, não é assim que a Bíblia diz, não. A igreja ela é formada de seres humanos, mas agora seres humanos pneumáticos. E esse pneumáticos é aquilo que é produzido pelo Espírito Santo. Então se você diz que é do membro de Cristo, mas está na cachorrice, está na bagunça, você cria polêmica no meio do povo de Deus, escândalo, você não está imitando a Deus. E qual é o primeiro processo nosso? É impossível andar no Espírito e produzir as obras da carne. É por isso que eu coloco aqui Gálatas 5:16. Andai, e o que diz Paulo? E não cumprireis os desejos do quê? Então, se você anda no Espírito, ou seja, se o Espírito Santo entrou realmente em você, você não quer mais imitar nada do mundo. Você só quer imitar a Deus. Então, essa é a questão. Se você tem um Espírito Santo na vida, se ele entrou em você, ele vai massacrar o eu, ele vai massacrar a carne, ele vai massacrar a petulância, a arrogância, e ele vai produzir em você um estilo de vida diferente. Então, tem que haver contraste entre o salvo e o ímpio. É por isso que lá em Malaquias 3,18 a Bíblia diz: e vereis entre o que serve a Deus e o que não serve. Então a primeira coisa que nós temos que analisar é que o capítulo 5, ele começa mostrando que a vida no Espírito, o Espírito agindo em nós, ele vai me levar a esse mimetai, ele vai me levar a imitar alguém. E quem é esse alguém? O próprio Deus.
vai produzindo essa nova natureza, porque é implantada em nós. Isso. Não vive na prática, não vive pecando, não é isso? Não vive, não tem um pecado como um hábito. Porque tem pessoas que, João mesmo diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Agora, aquele que vive na prática do pecado como um hábito, ele está dominado pela carne, ele vive de maneira ímpia. Então, eu coloquei aqui que a primeira coisa é que essa pessoa, ela busca imitar a Deus. É isso que é muito importante o irmão, a irmã, a igreja atentar para esse particular. Nós temos que buscar o Espírito Santo. Eu li um autor não, já está esgotado, mas eu estarei relançando essa obra minha aqui, outra vez. Eu falo nessa obra que quanto mais o Espírito Santo me domina, mais ele vai aproveitar de mim para a obra de Deus. Porque ele é quem vai mandar, ele é quem vai me orientar, ele é quem vai me guiar. Então prestem bem atenção, que quando você chega do versículo 1 até o versículo 20, o apóstolo São Paulo, ele está querendo mostrar que o cristão agora não é trevas. O cristão é o quê? É luz. O cristão não tem atos pecaminosos das trevas. Por quê? Porque na verdade agora ele vive um novo estilo de vida. De vida. Quando você atenta aí para o verso, vamos ler aí o verso, deixa eu ver aqui, vede prudentemente, é o verso 15, vê se é o verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Olha aqui, ele coloca assim: akribos. Essa palavra aqui, akribos, é cuidadosamente, acuradamente. Akribos, essa palavra, ela quer dizer vede prudentemente, vede cautelosamente como vocês estão andando, né? Assim o verso 15 aí, como andais, ok? Me leia bem aí essa palavra cuidadosamente em Lucas, capítulo 1, versículo 3, vamos lá. Lucas 1, 3. Olha, quando ele diz andai cuidadosamente, akribos, essa palavra ela quer expressar isso para nós. 1:3, né, pastor? Isso. Apareceu-me também a mim convenientemente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. É o akribos, esse akribos minuciosamente, cuidadosa. Então o cristão, ele não anda de qualquer maneira. Há pessoas que pensam que o Espírito Santo, eu vou já chegar nessa parte aí, há pessoas que pensam que a presença do Espírito Santo, a glória do Espírito Santo, eu tenho dado ênfase aqui, é para nos deixar louco, é para nos deixar frenético, é para nos deixar sem controle. Negativo. A presença do Espírito Santo é para nos ensinar como devemos andar cuidadosa. O cristão salvo, ele tem cuidado com o que ele diz, com o que ele fala, com o que ele pensa, com o que ele vai praticar, porque o propósito dele é fazer o quê? Imitar a Deus. É por isso que Paulo diz, vede prudentemente como andais. Então pronto, porque se você pegar o verso 8, lê aí pastor, o verso 8, como é que diz? Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz. Porque noutro tempo, não é isso? Outrora, é o poté, esse poté, outrora, noutro tempo, em outro momento, vocês eram o quê? Trevas. E trevas aí é metaforicamente, ele está falando da vida de pecado, ele está falando da vida de devassidão. Então o apóstolo São Paulo, ele quer dizer que quando você vive na luz, você só tem um propósito, querer imitar a Deus. E esse imitar a Deus te leva a ter um viver diferente, a ter um viver diferente do ímpio. O interessante é que Paulo, nesses versículos 1 a 20,
ele mostra, irmão César, ele mostra a vida na carne e ele também mostra a vida no espírito. A vida na carne, quem manda é você. A vida na carne, a opinião é a tua. A vida na carne é o teu querer. A vida na carne é a tua vontade. A vida na carne é a tua opinião. A vida na carne é o teu grito. Agora, quando Paulo diz que o Espírito de Deus entra, aí você não vive mais na carne. Na carne, Paulo, ele usa esse texto, mas ele está envolvendo um contexto cultural. Ele está falando do deus Baco, o deus do vinho, entendeu? Que lá em Éfeso, na Grécia, eles pegavam e iam para o culto a esse deus, se prostituíam, bebiam a bebida alcoólica, o vinho, e aí ficavam fora de si, e aí andavam dizendo besteira, andavam dizendo loucura. Você pode observar que uma pessoa quando bebe fica bêbado, aí um fica fobando dizendo que é rico. Não é assim? Perde a vergonha, fica nu, urina em poste, não é assim? Porque ele perde a capacidade mental. Eu vi um palestrante, ele é um psiquiatra, ele disse que a maconha, ele falando isso em uma palestra, a maconha, até mesmo a cocaína, tem pessoas que chegam a fumar e aquela pessoa ela tem até um controle, ela fica nela. Agora ele diz que o poder do álcool é tão prejudicial que ele leva a pessoa a perder completamente o domínio de si, a capacidade mental. Ok? Aí tem irmão que diz assim, vamos lá, os que querem aprovar a bebida, os que querem aprovar. Eu li nos Estados Unidos, em um livro de um americano, que ele diz que foi feita uma pesquisa sobre os alcoólicos, os dependentes do álcool nos Estados Unidos, e tudo começou com uma dose, com um golezinho. Porque, irmão, quem vive na carne, o viver na carne é sem controle. O viver na carne é sem freio. O viver na carne é sem a presença de Deus. Tem irmão que fica aí conversando besteira, dizendo assim, meu Deus, esse mundo está sem controle. Deus está vendo tudo. Agora a humanidade sem Deus, ela está sem controle. E tu queres saber mais? Quem fez isso foi Deus. Essa libertinagem, essa desgraçada, essa miséria que está no mundo, o homem quis e Deus não obriga ninguém. Vamos lá, lê aí Romanos, me parece que é 1,18, vamos lá. É 1,18, vê aí. Você tem que ir para a Bíblia. Tem irmão que fica, meu Deus, pastor, é homem com homem, é mulher com mulher. Tem homem agora que quer até aprovar a lei para casar com cachorro, casar com jumento. Meu irmão, quem não tem Deus na vida, está sem controle. 1,18. Isso. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Isso, pode ir. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Sim. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Isso. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu terno poder com a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas. Isso. Para que eles fiquem inexcusáveis. Uhum. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Isso. Nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Isso. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus... Para aí, é aí. Aí é o versículo o quê? 24. 24. Pelo que também... Deus os entregou... Pera bem. Me filma aqui bem direitinho. Quem foi que entregou esse mundo a essa devassidão? Deus. Quem foi? Deus. Por que Deus entregou? Porque eles queriam isso. Porque Deus mostrou a glória dele, pastor Wagner, pelo universo. Salmo 19, os céus manifestam a glória. Deus mostrou pela consciência, a voz na consciência falando, mas eles disseram, nós não queremos assim. Nós não queremos assim. Nós queremos é casal se trocando, nós queremos é homem com homem, nós queremos é mulher com mulher, nós queremos é a bagaceira. Não foi assim? Nós queremos é a bagaceira.
Aí Deus que se manifestou, Deus que revelou a graça dele, eles não quiseram a graça de Deus, o que Deus fez? Leia aí. É a Bíblia, meus irmãos. É a Bíblia. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque é meu dever, é seu dever, como homem de Deus, mulher de Deus, servo do Senhor, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para o pecador, para o ébrio. Nós amamos as prostitutas, não é? Nós não amamos a prostituição. Sim. Nós amamos os homossexuais. Sim. Não amamos a prática. Sim. Mas amamos. Nós não temos essa questão de ódio. Não temos ódio com essas pessoas. Nenhum pastor pode incitar ou pregar ódio contra essas pessoas. Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou a todos. Nós respeitamos a pessoa em si. Isso porque até o próprio Nietzsche dizia, a vida é sagrada. Quando Nietzsche dizia que a vida é sagrada, eu entendi o seguinte, a vida é dom de Deus. A vida é bela. Agora eu não posso aprovar coisas erradas. A escolha de quem faz é sua. E nem Deus interferiu mais nisso. Deus se revelou, Deus se mostrou, mas aí eles não quiseram. Lê agora o verso 20, o que Deus 24, faz? Versículo 24. 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pronto. Deus os entregou. Não quer Deus? Não quer a palavra? Deus fez a arca. E, olha, Deus mandou fazer uma arca que cabia o povo daquela época. Pronto, mas só entrou quem? Noé e a família, 8 pessoas. Pronto, e Deus foi lá. Gente, eu não quero que vocês se percam. Não, está aí a arca, se vocês quiserem entrar. Pronto. Então nós temos que compreender isso. Quem vive na carne, vive sem controle. Quem vive na carne, vive sem pudor. Dia desse uma pessoa conversando aqui comigo, ela diz, pastor, meu marido, ele agora está inventando, me ajude pelo amor de Deus. Ele quer fazer relações sexuais colocando mais 3. Olha o descontrole. Como é que uma pessoa é pai de família, tem uma esposa que tem um caráter e ele quer envolver ela nisso? É o que está tendo aí. E aí, em nome do amor, em nome do prazer deliberado, existem práticas que destroem a família, destroem o relacionamento, destroem a beleza da vida. Agora, Deus é culpado? Não, o homem não quis saber de Deus, Deus o entregou. É assim que o crente vive? É assim que o homem de Deus vive? É assim que a mulher de Deus vive? Não, mas tem crente aí que quer viver como o mundo. Quer viver na cachaça? Pronto. Eu sou o seguinte, irmãos, tem coisas que eu digo assim, tem irmão que chega e diz, cerveja não faz mal. O que eu quero com cerveja, irmão? Tem tanta coisa para me beber. Tem água para me beber, tem refrigerante para me beber, tem suco para me beber, não é assim? Aí pronto, aí eu vou me preocupar só com cerveja. Veja como é o inimigo. Tem tanta coisa para me beber. Tem limonada, tu pode fazer limonada, tu pode fazer suco, tu pode fazer mastruz, tu pode fazer chá. Não, eles vêm buscar na Bíblia, aí eles querem, olha, nunca Paulo e nem o apóstolo de São Paulo, nem Deus, eles estavam ratificando esses versículos isolados. Coloca a vinho, Paulo disse, pode beber um pouquinho de vinho. Não era isso não. E por que nós temos que ter cuidado nisso? Porque a carne, queridos, ela não tem controle. Quem não vive no Espírito, a carne não tem controle. E você que ainda vive na fé, se não tiver cuidado, se não vigiar, eu vou só mostrar o que eu não trouxe aí, mas veja bem, 9. É 9 de Gênesis. Eu trouxe só o meu texto grego, eu não trouxe o Velho Testamento. Mas veja aí 9, o que o vinho fez com Noé. Vamos lá. 9, procura rapidinho aí. 9:20. Isso. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. Isso. E bebeu do vinho. Sim. E embebedou-se. E embebedou-se. Ele preste bem atenção. Olha o que a Bíblia está... Eu estou falando de quem? Noé. E por que a Bíblia deixou esse episódio de Noé? A Bíblia é tão linda, os críticos que querem negar a Bíblia mostra o defeito de todo mundo. E está mostrando aí um homem de Deus, que se você depois ler o 6:8 do próprio livro de Gênesis, a Bíblia diz que ele era íntegro. Ele era sincero no meio dos seus contemporâneos. Se ele tivesse bebido só um pouquinho de vinho, né, assim, aí ele não ia se embriagar não. Só que a carne é a carne. Você quer ver um exemplo? Faz a dia que eu não gravei mais live, né, sobre casal, família. Eu vou gravar uma.
Eu estou aí com preparado, não se case com elas. E depois eu vou gravar, não se case com ele. 7 tipos de mulher que um homem não deve se casar com ela. Mas também eu vou mostrar vários maridos que a mulher não deve, vários homens que a mulher não deve casar. Agora, preste bem atenção. Eu estava falando que era? Sim. Aí você vê um homem como Noé. Era da carne. Só para vocês observarem como a carne, ela, quando você não tem o Espírito Santo, você não tem controle sobre ela. Não é assim? Deixa uma mulher ou uma irmã, está toda hora passando perto de um homem e se grosando nele. Para ver se o negócio não esquenta. Carne é carne ou não é? Carne é carne, meus irmãos. Ah, mas ele é homem de oração, ele é mulher de oração. Não existe isso. É por isso que tem que fugir. Tem que ter cuidado com a Jezabel, tem que ter cuidado com a mulher de Potifar, tem que ter cuidado. E também tem que ter cuidado com os cabras velho ruim, aqueles que têm o espírito de Davi, que não pode ver uma mulher que ele quer. Carne é carne. Davi era homem de Deus, sim ou não? Davi tinha promessas, sim ou não? Deus falava com Davi e dizia: eu vou te levantar, eu vou te abençoar. O Natan, quando foi repreender dele, disse: rapaz, Deus te deu tanta mulher, mas é porque carne, irmão, é carne. A carne é tão ruim, como eu disse agora há pouco, tem homens aí que, se você analisar, eu leio muito sobre a parte da área sexual, você vê que cresceu no Brasil a procura de homens querendo fazer sexo com animais. Isso, e até mesmo deles que vão lá na necrofilia, não é assim? Vão lá no cemitério e desenterra, só para você ver como é a carne. A carne não presta. Aí você diz assim: aí eu vou pegar só um pouquinho de vinho. Aí tu bota. Em especial, se você foi do mundo, eu estudei muito isso na psicanálise. Se você foi do mundo, eu quando fiz um curso de hipnose, o autor dizia o seguinte: se você pegar um copo, daquele copinho que bebe cachaça, porque quando a pessoa chega no bar, ele diz: me dá uma dose. Aí faz assim. Não é assim? E o copo que bota cachaça, aqui no Maranhão é padrão. E lá também eu acredito que lá nesses bares. Eu nasci no Evangelho, mas tem um transparentezinho. Aí ele diz que mesmo se você estiver crente, mas na hora que bota o copinho, aí a sua mente desperta. Ei, não é assim? Aí vem um cheiro da cachaça. Vem um cheiro da cachaça. É tipo você quando a pessoa diz: rapaz, eu estou com vontade de comer manga com sal e pimenta. Ou aí já começa a boca encher de água. Aqui mesmo já me deu vontade agora, porque eu falei, já estou com vontade. Comer a manga com sal. Não é assim? Que eu era criança, eu comia muita manga com sal. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na hora que bota o copo, aí a mente, aí ele começa. Aí ele compra um vinho. Qual é o nome de um vinho aí que eu não sei? A minha filha é da área, ela sabe todo o nome de vinho. Eu não sei. Hein? Tem o quê? Hein? Moça, é o vinho São Brás no Maranhão, né? Mas tem os vinhos. Na hora que a pessoa bota, aí pronto, na hora que ele entra, ele já entra rasgando. Não é assim? Eu digo isso porque teve um tempo que as igrejas faziam Santa Ceia e botavam o quê? Era o vinho. A primeira vez que eu fui tomar a Santa Ceia, aí era o São Brás. E aí quando o bicho entrou, ele entrou rasgando, queimando tudo. Aí aquilo ali, o teu corpo começa a pedir, a tua mente. Aí você começa a se viciar. Um pouquinho de fermento, leveda toda, aí tu já é carne. Aí quando tu dá fé, aí tu começa a beber, aí quando dá fé tu já está. É porque a Bíblia, né? Porque Jesus, é porque não. Aí pronto, aí tu começa a lembrar do mundo. Carne é carne, irmão. Aí na hora que está escumando, aí pronto, aí a pessoa fica louco. Aí o Noé, lê aí o Noé fez o quê? E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Olha, o Noé, irmão, homem de Deus e tudo, mas aí bebeu e ficou nu. Ficou nu dentro da tenda, andando, rolando, aí pronto, ficou nu. Entendeu? Eu não vou entrar nesse texto aqui no hebraico, porque tem muita coisa que muita gente não crê, e eu não vou entrar nisso, não é meu propósito fazer polêmica aqui. Mas tem muitas ideias sobre esse texto aí, do filho de Noé, que eu não vou entrar aqui.
Agora, quando a Bíblia diz, não descobrirás a nudez do teu pai. Será se o filho estava errado? Porque quando ele entrou, ele viu o filho e contou para os outros irmãos. Ok? Ele viu a nudez. Aí tem problema. Não era no período da lei, mas já tinha implicações. Então preste bem atenção que um homem como Noé não teve controle. Se Deus te abençoou, te livrou do mundão, te livrou da bebida, meu irmão, o que tu quer lembrando dela? Saia disso, peça a graça de Deus, porque carne é. E Paulo está mostrando que quem não anda no Espírito, a carne manda, a carne reina, a carne é quem controla, a carne é quem tem o poder. Sim ou não? Então pronto. Aí ele prossegue dizendo, Gálatas 5,16, andai e não cumprireis? Por quê? Porque quando o Espírito entra, a carne, o poder da carne não sai. Mas só que o Espírito dentro, ele fica pisando no pescoço da carne, para a carne não ter vez na tua vida. É isso que Paulo está falando. Então, eu quero que cada um dos senhores e senhoras mostrem o que o controle da carne faz. Você tem que ler do versículo 1 até o versículo 15. Você vai ver aí o que a carne faz. Agora, quando você chega no versículo 18, vamos lá, agora, não, ainda no verso 15. Vamos lá. 15, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Não? Como nécios. Mas como o quê? Sábios. Mas como sábios, não é isso? Está aí, Asofoi. O pastor Ezequias explicou isso no livro, e eu estou aqui com o meu texto grego. Asofoi. Você sabe o que quer dizer aqui? É insensato. Asofoi é um doido. É um tolo. E Paulo está dizendo, não sejais como o quê? Como os nécios. Aí, o mundo que não tem Deus, que não tem Cristo, é um asofoi. Por que é um asofoi? É um asofoi. Por quê? Já imaginou, irmão, um homem pegar a mulher dele e dizer, rapaz, dorme com a minha mulher e eu durmo com a tua. É o quê? Vamos dizer aqui no grego, é o quê? É um asofoi, é um doido. Pensou, irmão, Deus me livre. Não, onde é que Deus me livre? Não tem nem lógica. Pensando, rapaz, eu quero ficar. Rapaz, a cor do cão. O homem deixar de querer casar com a mulher para casar com a jumenta. Um dia desse não tinha uma pesquisa aí? Um homem atrás para casar com a jumenta. É nécio. É assim que é o padrão de vida sem o Espírito Santo. É a doideira, é a bagaceira. É o asofoi. Ok? Aqui é porque é plural. Olha aqui, terminaçãozinha aí, Oi, plural. Nécios, doido, tolo. É assim, desembestado, sem controle, é sem freio. Aí a bagaceira está aí. É assim ou não é? Então Paulo ele começa mostrando toda a vida sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a bagaceira é grande. Sem o Espírito Santo não tem controle. Sem o Espírito Santo não tem freio. Pronto. É por isso que o mundo gosta, é assim. Você pode observar que a mulher, às vezes, ela é até uma senhora bonita, é um senhor bonito, mas quando entra a cachaça, entra a bebida, ela tira as roupas, fica despida, se exibe. O homem também perde o controle emocional, perde o controle racional, perde o pudor, e aí fica asofoi, que é o quê? São doidos. É a bagaceira. Aí Paulo diz, não, vocês não podem viver assim. Ok? Como é que ele diz aí mais? Ele diz que não é para a gente andar como doido, mas como? Sábio. Olha aqui, Esse sábio aqui, olha aqui, ele vai assim, Sofoi, sábios. É da palavra sofos, Sofia, que é a palavra o quê? Sabedoria. Então pronto, ele diz assim, vocês têm que andar como Sofoi. Esse Sofoi aqui, sábios, inteligente, filósofo, que averigua. É muito interessante isso aqui, irmão. É aquela pessoa que é hábil, é aquela pessoa que é filosófica, é aquela pessoa que pensa, é aquela pessoa instruída. Olha como é que é o crente. Olha como é que é o crente. Rapaz, é lindo a Bíblia, né? Paulo está dizendo, eu já falei do acribos, andar cuidadoso, o crente sabe onde é que anda, o crente sabe o que fala, o crente sabe o que ele pensa, o crente sabe para onde é que ele vai. Não, o crente não anda conversando besteira. O crente, quando ele chega no lugar, ele tem prudência até no que ele vai falar. Ele não é louco, não anda conversando besteira. Ele não se descontrola, não é controladinho. Não é assim? Não é Nabal. Ele não é um louco, que é a mesma coisa do nécio, que é asofoi, doidos.
não sabe o que fala, não sabe o que diz. Tem uma mulherzinha bonita dentro de casa, ele não sabe nada, é estragando ela. É assim. Dia desse eu disse para um que é casado. Aí é pronto, aí quando eu aconselhei os dois, estava ele e a esposa, aí quando ela saiu, ele saiu, ela saiu, eu disse, irmão, eu vou te dizer, tu é feio demais, tua mulher é bonita e tu vai perder ela, só por causa das tuas ignorâncias. É mesmo, pastor, tu te cuida, porque tu não arruma outra não. Irmão, essa daí eu disse, não, é porque ela não estava nela não, nesses dias que ela te arrumou. Tava só foi. Agora, aí pronto. Agora ela já está vendo. Rapaz, eu botei isso aqui para. Ela já está vendo. Desculpa aqui, irmão. Eu desliguei aqui, mas esse bicho ele está pegando. Vamos lá. Então ele é dessa forma. Mas Paulo disse que vocês têm que andar como? Sábios. Só foi sábios, filósofos. Sabe o que quer, sabe como pensa, sabe como anda, sabe o que diz. É coisa importante, meus irmãos. É a Bíblia, a palavra de Deus. Aí como é que ele diz lá? Vamos lá. Remido, né? Remindo o tempo. Isso. Porquanto os dias são maus. Essa expressão aí, se você analisar, ela aqui no próprio original, é um pouco grande aqui, ó. Exargorazomenoi. Está no tempo presente, na voz média. Ok? E o modo aí é o particípio. Ou seja, o modo é o particípio. Está remindo, está fazendo. É contínuo. É como se fosse o nosso gerúndio. Entendeu? O NDO. É fazendo, participando. Mas a voz é a voz média. Ok? Ou seja, é a pessoa fazendo consigo mesmo. Fazendo consigo mesmo. É aquela ideia do eu me lavo, eu me visto. Não é assim? Ele diz, eu mesmo tenho que remir o meu tempo. Essa palavra remir aqui o tempo, sabe o que é? Pechinchar. É analisar, é investigar. Aqui a ideia, na verdade, é resgatar, é comprar. É uma ideia teológica e bíblica, da remissão. Mas também aqui, a ideia de você saber usar o tempo que é sagrado para fazer o bem e para aproveitar as oportunidades. Eu vou usar esse tempo como homem de Deus, que você são sábios, são inteligentes, são instruídos. Eu vou usar esse tempo aqui para me fazer com prudência as coisas nesta vida. É assim que age um homem de Deus, é assim que age uma mulher de Deus. Ok? Aí você tem o verso 18, que aí o apóstolo São Paulo diz, como é que diz? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora, pronto, nós vamos entrar já no tema aqui da lição. Se você analisar essa própria palavra grega, mais ou menos assim, plerou, essa expressão aí que você vai analisar, plero, só tirar aqui, plero, está aqui, ó, plero, essa aí é o presente do indicativo. Aqui ele quer dizer o seguinte, é encher, é completar, ok? Se você analisar aí, não está no presente do indicativo, está assim, ó, pleruster. Por que é pleruster? Porque na verdade esse verbo aí, ele está acontecendo no tempo presente, mas na voz passiva. Ou seja, eles deveriam sofrer a ação do Espírito Santo. Quando ele diz assim, desse modo imperativo, enchei-vos do Espírito Santo, a ordem, na verdade, o Espírito Santo vai dominar, o Espírito Santo vai encher, o Espírito Santo ele vai tomar o controle. Então, quando ele diz, enchei-vos do Espírito Santo, vocês podem observar que esse verbo aí, ele está dizendo, sejam repletos, sejam completos. E aí, essa expressão é que o pastor Ezequiel Soares, ele vai fazer distinção entre as duas. Ele vai falar sobre batizados, não é isso? Batizados, e o que mais? E cheios. Interessante que essa expressão batizados no Espírito,
cheios no Espírito, ele mostra que elas são correlatas na Bíblia. Essa mesma expressão, cheios do Espírito, ela também está se referindo a quê? Batizados no Espírito. E há alguns teólogos, que são de outras denominações, que eles dizem que o cristão, ele só é batizado uma vez, ele não pode ser rebatizado. Há uma briga no processo histórico disso. Mas aqui vocês podem analisar que há diversas referências que mostram que os apóstolos já eram batizados, como Pedro, e aí ele foi batizado lá em Atos 2:4, mas a Bíblia também fala dele como sendo cheio novamente do Espírito Santo. Essa expressão batizado ou cheio aqui em Efésios 5, ela fala disso aqui, que eu quero que vocês atentem bem para ela aqui, ó. Controle. No texto de Efésios 5, esse batizado, ele fala de quê? Esses cheios fala de quê? Então, se você analisar o texto, a ênfase do autor é mostrar que agora quem vive imitando a Deus está sob o controle de quem? Por isso que eu coloquei aqui. Batizado ou cheio do Espírito Santo implica no quê? Leiam aí embaixo, como é que diz? Todos vocês, bem forte. Então, quem está cheio, plerou, quem está cheio do Espírito Santo, vai manifestar o quê? E o que mais? Pronto. É impossível alguém dizer que está cheio do Espírito Santo e ser de confusão, ser insubmisso, ser contumaz, ser de teimosia, ser de polêmica, ser de criar atrito na igreja. É impossível. É impossível. Quem tem o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, quem vive no controle dele, no viver diário, no dia a dia, você vai mostrar que o Espírito Santo está em você pelas suas ações. Quais são elas? Obediência, submissão. Quem tem o Espírito Santo é obediente. Quem tem o Espírito Santo é o quê? Submisso. E quem tem o Espírito Santo tem o quê? Que esse estilo de vida é para quem? Pronto. Então quem está cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que revela é a obediência. A pessoa que diz que está cheia do Espírito Santo, mas é teimosa na igreja, não obedece à Bíblia, não obedece à liderança. O pastor Ezequias fala isso nesse livro dele. Não obedece à liderança. Essa pessoa, ela não tem como realmente ser dirigida pelo Espírito Santo. Vocês sabem o que estraga casamento e estraga comunhão na igreja? São essas duas palavras. Falta de quê? E falta de quê? Lê aí o verso 21. Verso 21, como é que diz? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha, lê aí de novo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui no texto grego está assim, ó, hipotassomenoi. Hipotassomenoi, essa palavra aí, vocês sabem o que ela quer dizer? Na verdade, ela quer dizer obedecer, organizar, colocar em sujeição. É um termo militar. E aqui eu observo nessa palavra aqui, observem que pela terminação, você tem aí um modo que é o particípio, a voz é passiva e o tempo aí é o presente. O que ele está dizendo? Essa expressão hipotassomenoi, sabe o que ela quer dizer? Vocês têm que andar em ordem. É um termo militar. Quem tem o Espírito Santo só anda na ordem. Qual é a ordem? Qual é a primeira? E qual é a outra ordem? Aí é que ele vai mostrar o Espírito Santo nos relacionar. Olha, porque tu não vive no céu, meu irmão. O irmão que é casado, ele mora no céu. A irmã que é casada mora no céu. O jovem que é crente mora no céu. Ele mora onde? E eu pergunto, na terra, ele vive com pessoas? Ele vive no meio desse mundo ímpio, pecaminoso, que chama para todo tipo de pecado? Mas se ele tem o Espírito Santo, ele vai andar em quê? E com o homem que é o próximo, ele vai andar como? Mostrando amor. Ainda que eu não aprove as práticas pecaminosas, mas para com essas pessoas, eu vou mostrar o quê? Amor. Porque eu estou cheio do quê? Verdade. É tão interessante, queridos, que essa palavra aí, andar em ordem, que é um termo militar, Paulo está dizendo que se ela estiver presente nos relacionamentos, na comunhão da igreja,
Se ela estiver presente na família, a coisa não bagunça. Porque essa expressão aqui, ela mostra que o que nos destrói é o orgulho, é a falta de... E a falta de... E sabe por quê? É porque quando eu estou na carne, eu não tenho temor de Deus. E lá em Provérbios 1,7, o que a Bíblia diz? O temor é o princípio da... Ou seja, a mulher que tem o Espírito Santo, ela vai ser submissa? A mulher que tem o Espírito Santo vai ser obediente? O homem que tem o Espírito Santo vai amar a esposa? O filho que tem o Espírito Santo vai obedecer o pai? O patrão que tem o Espírito Santo vai massacrar o empregado? O empregado que tem o Espírito Santo vai obedecer o patrão? É por isso que o Espírito Santo é o nosso controle. O mal da teologia nossa, eu digo aqui com respeito, pentecostal, vou só pegar essa palavra aqui, cheio do Espírito Santo, e falar só de pular, de gritar, enchei-vos do Espírito. Não. Vocês sabiam que essa palavra, o pastor Eurico Bergsten, na teologia que ele escreve, teologia sistemática, lançada pela CPAD, no ponto que ele fala sobre a experiência com o Espírito Santo, ele usa, me parece, 4 conotações para falar dessa expressão aqui, experiência com o Espírito. Ele usa a primeira, batizados, que a ideia é de estar imergido, é de estar amalgamado no Espírito Santo, batizado. Ele usa a expressão, que está lá em Mateus 3,11, aí depois ele usa a expressão selo. O selo tem 4 coisas que ele faz com a gente. Paulo diz em Efésios, me parece que é 1,11. Eu acredito que é. Veja aí se é. Irmão, quantos minutos tem aí para me encerrar? Ixi, vou encerrar. Vamos lá. Achou aí, pastor Wagner? Nele digo, em quem também fomos... Efésios 4, é 1,13, vê se é 1,13, não é isso aí não, 1,13. Vai, 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, isso. E tendo nele também crido, fostes selados. Pronto. Com o Espírito Santo da promessa. Quando a mercadoria está selada, o que acontece com ela? Ela está autenticada. Quando uma carta está selada, pronto, ela está protegida. Então o selo fala de proteção, autentificação, autoridade, está entendendo? E tem mais outra aí que eu esqueci, mas são essas coisas aí, ok? E proteção. Então a mercadoria com selo, ela está o quê? Então o crente, quando tem uma experiência com o Espírito Santo, ele está o quê? Protegido. Ele tem o quê? Autenticação. E ele tem o quê mais? Autoridade. E ele tem mais o quê? É essa a ideia do selo que Paulo diz. Então na experiência do batismo, Paulo usa essas palavras que são sinônimas. Por exemplo, batizado com o Espírito Santo, cheio. Vocês sabem que o Paulo usou aí, enchei-vos. Essa expressão enchei-vos, ela dá a ideia. O batismo é só uma vez. Agora, a experiência é renovada constantemente. O batismo é só uma vez, nas águas. A gente se batiza quantas vezes? E o Espírito Santo nos batiza quantas vezes? Só uma. Mas o que ele faz? Nos renova. Isso aqui, essa expressão, ser cheio do Espírito, batizado com o Espírito, sabe o que quer dizer? Vida abundante. Lê bem aí João 10:10, rapidinho. Depois João 7:38. Para a gente encerrar aqui. Como é que diz? Isso. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pronto. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pronto. Então esse ser cheio é o quê? Vida abundante. Essa palavra plero não é somente encher, completar, mas é levar para um propósito final. Qual é o propósito final? Aqui é o mimetai. Qual é o propósito final? O Espírito Santo só tem um papel em nós, é nos levar a imitar a Deus. Assim como a criança, ela herda do pai seus aspectos genéticos, mas ela herda também os exemplos da vida ambiental no lar. Imitar o mestre. Então, o aluno, o talmide, né? Ele tem que imitar o moré.
ele tem que imitar o professor. Jesus disse, olha, em João 13, ele diz claramente, assim como eu fiz, vocês também precisam fazer. Então, esse plerô, ele quer dizer cheio, mas aqui está a ideia de controle, aqui está a ideia de vida abundante. João 7,38, como é que diz? Olha aí como é linda a Bíblia. Vamos lá. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Pronto, então, quando o Espírito Santo te batiza, entra na tua vida, ele faz o que dentro de você? Faz um rio que transborda. Pronto, então não para. Por isso que o pastor Ezequiel Soares, ele diz assim, não é uma experiência estática, não é uma experiência que deixa você morto, é uma experiência que te deixa com vida. Pronto, aí você tem que analisar o seguinte, aqui eu expliquei todos esses termos aí, deixa eu ver se falta aqui algum. Não, aí o Espírito Santo, quando ele entra em você, além dele te dar uma vida abundante, não tem como você esconder, porque ele vai produzir 3 coisinhas na tua vida. Ele vai te levar a cantar, ok? Olha aí, como é que diz o verso que segue aí, pastor Wagner? É o 19. Falando entre vós com salmos. E hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Leia de novo. Falando entre vós com salmos. Isso. E hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Está aí. Salmos, ok? Salmos. Observem bem, cantando ao Senhor com salmos. Essa expressão salmo aqui é fazer um som, ok? Essa expressão aí, salmo aí, que na verdade aqui, é fazer um toque, é fazer vibrar. Os salmos eram experiências do povo de Deus. Mas esses salmos eram ritmados, era com som. É por isso que eles cantavam as experiências que haviam vivido com Deus, os 150 salmos, mas eles cantavam aquilo ali como? Com som, ritmados. Então, salmos, na verdade, é cantar produzindo com som, com ritmo. Sim, é muito interessante isso. E aí depois nós vemos o quê? Nós temos o que aí? Hinos, não é isso? Ruminós, não é assim que está aí? Está aí, ó. Ruminós, ok? Ruminós. Aí você pega esse ruminós, é hino. Qual é a diferença entre salmo e hino? É porque o salmo, você canta experiências vividas pelo povo de Deus, que serve como teologia para nós. É por isso que é muito importante, cada cantor, quando for gravar, os cantores que estão me ouvindo, com todo respeito, que forem gravar agora não é mais CD, mas EP, forem gravar um EP, procurar um bom teólogo, porque a cantar é também fazer teologia. Lutero dizia isso. Então você tem que saber, eu compus essa canção aqui. Então você tem que procurar um bom teólogo, porque às vezes você pensa que é aquilo ali. Olha, se você pegar muitos hinos lá do passado, tem erros, porque o próprio Orígenes dizia que o pagamento foi feito para o diabo. O pagamento da nossa redenção. E aí tem muitos hinos aí que são errados. Aí é bom conversar com um teólogo, com o seu pastor. Vai cantar, quer gravar, procure saber. Ok? Não basta só o ritmo, tem que ter também a letra. Aí vem o ruminós. Esse rimnós, na verdade, é hino. Hino aqui fala de algo que é dirigido a um herói. É o nosso Gadol, aquele que conquistou, aquele que destruiu o poder do pecado. Quem é o nosso herói? Quem é o nosso grande batalhador? Se você analisar Êxodo 15:3, a Bíblia diz: o Senhor é varão e Jeová. Aí nós cantamos: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Ou seja, aí você está cantando o seu herói, né? Tem a cantora, que é um hino que eu gosto muito: meu grande herói não tinha cavalo branco. Pronto, o nosso herói não é como fala as narrativas das lendas gregas. O nosso herói é Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Então esse ruminós, ele fala de uma canção que lá na Grécia era dedicada aos deuses. Mas esse ruminós é o hino, nós estamos dedicando a quem? A Deus, a Cristo, que é o nosso herói, é o nosso conquistador, é o nosso Senhor. A palavra aí que é Oder, ok? Ok? No texto aí está
Odais, que é cântico, aí é um poema, é uma canção. Só que no finalzinho, se deixasse só odais, você ia ter só um poema, uma canção. Mas aí vem o adjetivo pneumáticos, ou seja, produzido pelo... Olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa, nenhuma adoração verdadeira, nenhum salmo, nenhum hino, nenhum cântico, poema, pode ser verdadeiro se não for produzido pelo... Lê aí o verso que o senhor estava lendo, como é que diz aí? Falando entre vós com salmos, Isso. e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É dativo aí, tecardia, no vosso Coração. no vosso coração. Essa expressão aí, no vosso coração, quer dizer que o teu coração não pode produzir salmo, hinos e cânticos espirituais se não for pela presença do Espírito Santo. Há muita gente inventando hino aí, mas é dele mesmo. Há muita gente inventando canções, poema, mas é dele mesmo. Então preste bem atenção, que aqui o pastor Ezequiel Soares, eu já resumi, está tudo aqui dentro. Primeiro, a importância da palavra e da oração. Se você pegar a soteriologia, ela vai dizer que há duas coisas importantes que ele chama de meios da graça. Meios da graça. São dois. Quais são os meios da graça? Palavra e o que mais? Pronto. Essa palavra, aí se você pegar, essa palavra, ela é um meio da salvação. Porque ela provoca no homem, nele, o desejo de Deus. Quem provoca o desejo de Deus no homem, quem é? É a palavra. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. A palavra só pode provocar desejo no homem se ele se abrir para o Espírito Santo. Se ele não se abrir, ele vai ler isso aqui e não vai ter efeito nenhum. O escritor aos Hebreus 4:13, 4:12, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que que tem muitos estudiosos, pregadores e teólogos que a palavra não tem poder na vida dele? É porque ela é ineficaz? Por que é? Ele não se abre para o Espírito Santo. E o Espírito Santo só trabalha na nossa terra quando eu me abro para ele. Mateus 13 diz que a semente caiu em boa, mas ela só produziu em uma terra. Qual é a terra que ela produz? A terra boa. O que é terra boa, pastor? É a terra que quer ouvir, é a terra que quer meditar, é a terra que quer se aplicar à palavra de Deus. Então, se você não se abre para ela, vai ler a Bíblia criticando, vai ler a Bíblia dizendo, eu não creio nisso aqui, eu não creio nada disso aqui. Pronto, eu leio a minha Bíblia, eu tenho lá em casa o Códex Sinaítico, Efraimita, eu tenho lá em casa tudo no grego, e eu sei quais são as partes que constam e que não constam, onde teve erros, onde não teve. Mas eu não leio a Bíblia nesse sentimento. Eu leio a Bíblia sabendo que Deus falou e que Deus usou homens e que ela fala ao meu coração. Aí eu tenho que ter a palavra. A palavra é o meio da graça. A palavra me provoca. Agora, lê bem aí, Atos 6:4. Atos 6:4. O problema é que tem muita gente que vai ler a palavra, mas não se rende primeiro ao Espírito. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Antes deles pregarem a palavra, o que eles fizeram? Vocês sabem qual é o maior problema hoje? É que tem muita gente dizendo, eu estou escrevendo um livro, já escrevi, estou lançando esse ano. Antes de pregar, tem muita gente que diz, eu amo o meu ministério, eu amo pregar. Primeiro tu tem que amar Jesus e ser crente. Porque a tua pregação, o teu ensino teológico, sem oração não vale. E antes dos discípulos pregar e ensinar, o que eles faziam? Quando tu ora, aí vai gerando o temor de Deus. Aí quando você vai para a Bíblia, você já vai com reverência. É uma coisa boa. Aí pronto, aí se você pegar, eu não tenho tempo aqui, porque eu vou encerrar. Eu não tenho tempo. Mas olha, deixa eu dizer, a palavra é comparada ao fogo, ao vento, ao martelo. Ela é comparada à água. João 17:17, santifica-os a tua palavra é... Salmo 19, verso 7, a palavra do Senhor refrigera, não é assim? Salmo 119, 9, eu amo a tua, ela é a minha meditação todo dia, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, ela é lâmpada, ela é azeite, ela é mel, ela é escudo, ela que mais? Ela é remédio, ela é martelo, Jeremias 23, 29, ela quebra a pedra. Agora se tu não lê ela assim, pronto. E aí vem outra coisa, a oração. Charles Ross diz que a oração é um colóquio da alma com Deus, é um diálogo. Oração é um diálogo, mas oração também é uma ordem. Você vai ver que no Velho Testamento a oração é uma ordem, e vários homens de Deus oravam. Aí tem a questão da postura da oração, método da oração, que eu não vou entrar aqui, e a atitude do coração.
que vale para Deus é a atitude. Mas a oração, na vida de um homem de Deus, quando ele ora, ele tem confiança em Deus. Se você ler Esdras capítulo 8, a Bíblia diz que Esdras confiava mais na oração do que no poder dos exércitos da época. Isso aqui é um homem que ora. Então pronto, oração e meditação são os dois ingredientes para a tua vida ficar quente. Tem irmão que é só dizendo, eu estou fraquinho, eu estou sem poder, eu preciso de um culto de vigília, eu preciso de um monte. Tu precisa de Bíblia e oração. O que esquenta crente é isso aqui. O que leva a crente até avivamento é o quê? Pronto. Aí ele vem aqui a importância de se manter sempre cheio do Espírito. Eu já expliquei tudo aqui. Quem se mantém cheio do Espírito Santo não é dominado pela carne. Aí ele dá vários exemplos. Olha, não se embriaga com vinho, mas aí quem se enche tem o controle e tem os relacionamentos. E por último lugar, ele fala de 3 características, está aqui, vigilante contra a frieza espiritual. Pastor Zé, o que eu faço para não ser destruído pela frieza espiritual? 3 coisinhas que ele dá aí no último ponto. Sabe qual é a primeira? 3 coisinhas para saber, para você vencer a frieza. Tenha sempre um testemunho abundante. Ou seja, nunca se una com o mundo e nem pegue o estilo de vida do ímpio. Dê um testemunho de crente na terra. Se você andar como cristão cheio do Espírito Santo, você nunca vai ter frieza espiritual. Nunca vai ter. O segundo ingrediente aí é que ele diz, dá graças em tudo. Pronto. O apóstolo São Paulo de 1 Tessalonicenses 18, em tudo dai. Aí quando você é cheio do Espírito Santo, ele produz psalmós, ruminós, e ele produz o óder. Aí tu tem cântico, aí tu tem alegria, aí tu tem poder. Está lavando a louça, é cantando hino. Está capinando o quintal, é cantando hino. Está no banco resolvendo um negócio, mas é meditando na palavra. Está na rua, mas é sempre, glória a Deus, eu quero já para o culto. Daqui a pouco começa a live do pastor Oziel. Aí pronto, aí ó, não tem frieza. E aí em último lugar, o que ele faz? Pronto. Aí se você se sujeita, o Espírito Santo domina tudo, a tua vida ela é dominada pelo poder do Espírito Santo. São os 2 ingredientes. Medite nisso, meu irmão. Pense nisso, estude isso, que o Senhor Deus nos abençoe para sempre. Amém. Vamos ficar de pé? Pastor Luiz, ora ao Senhor. Bendito Deus, amado, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, nesta hora, e Te agradecemos pela Tua palavra que foi pregada, meu Deus, com intrepidez, com autoridade. Senhor amado, continua usando nosso presidente na ministração da palavra, e nesta hora, meu Deus, nós Te apresentamos todos os Teus servos que nos acompanharam, meu Pai, cobre de bênção, cobre com a Tua graça, ó meu Deus, proteja-os pela Tua santa e poderosa presença em suas vidas, sela-nos, meu Deus, e nos enche com a Tua graça e com o Teu Espírito, para que possamos perseverar na vida cristã de forma digna, de forma convicta com a Tua palavra. Meu Deus, nos abençoe, nos ajuda, em nome de Jesus Cristo, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda esta igreja, em nome de Jesus Cristo, amém.